y'all raise it, raise it. In a bush. You provide the fire. I'll provide the sacrifice. You provide the spirit. Open up inside. You provide the fire. I'll provide the sacrifice. Hey. You provide the spirit. I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. You say, I'll provide the sacrifice. You gotta take it. So you provide the spirit. You provide the spirit. I will. You gotta tell him. You provide the fire. I will be the sacrifice. Somebody tell them, you provide the spirit.
the dry bones respond, I gotta run over. Till cancer responds, I gotta run over. Till my family responds, I gotta run over. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. Come on. I wanna run over. I wanna run over. Say, fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Você está vendo alguma coisa? Você vê uma mulher aqui? Você é uma mulher invisível? Ou você é uma mulher que todo mundo vê? O que você acha da sua vida? O que você quer da sua vida? Você quer deixar um legado? Você quer deixar algo para os teus filhos, para a tua família? Você quer ser uma mulher que realiza, que faz acontecer? Eu te convido a ser uma mulher visível, uma mulher que enxerga as coisas, que vê aquilo que precisa ser feito, enxerga mais longe. Você tem um chamado para ser uma mulher que é atuante, uma mulher vibrante, uma mulher que faz diferença na tua geração. Venha, vamos ouvir aquilo que você precisa. Eu estou aqui para falar com você sobre a mulher invisível. Bem-vinda, mulher maravilhosa! Hoje, o Dia Internacional da Mulher, nós iniciamos essa live dizendo que você é muito especial. E você viu aí no vídeo uma mulher camuflada, uma mulher invisível, mas que de repente ela se torna totalmente visível. Esse dia é o dia que Deus fez. E em nome de Jesus você está abençoada e nós estamos abençoados para passarmos momentos juntos. Olha aí, uma pergunta para você. Quem é você? Você viu esse vídeo? Você é uma mulher visível ou invisível? Você se mostra ou fica escondida? Você é atuante ou você é muito pacatinha? Você é uma mulher brilhante ou uma mulher apagadinha? E é realizada ou é frustrada? Quem é você? Quem é você? Hoje nós vamos falar um pouquinho da mulher invisível. E você vai ver agora que nós podemos ser visíveis porque nós temos alguém que nos dá uma identidade, dizendo quem somos, para que vivemos, como vivemos. E nós temos tudo o que precisamos quando nós vamos até um Deus verdadeiro que nos mostra como somos. Quero passar um vídeo para você. Assim é a nossa vida. A nossa vida é um sopro, não é? De repente nós nascemos, começamos a uma infância que nos marca muito, e essa infância às vezes nos traz algumas marcas, e essas marcas ficam na nossa vida, e nós vamos crescendo, vamos para a primeira infância até a adolescência. De repente somos adolescentes, começamos a ter amigos muito importantes, e esses amigos vão atuando na nossa vida. São amigos que marcam também as nossas vidas. Às vezes até tem o primeiro namoradinho, a primeira paquera, e a vida vai passando. E de repente nós já estamos estudando, estamos fazendo faculdade, e nós já somos jovens. E como jovens nós queremos ter muitos amigos. E a vida vai passando rápido. Às vezes 70 anos, às vezes 80, quando tem muita saúde, 80, 90, 100. E nós vamos então agora casar, temos um casamento, temos marido, começamos a ter filhos, e nós vamos criar os filhos e de repente começamos a ficar até mais velhos. E os cabelos brancos aparecem, e assim como uma flor, a gente nasce
no campo, floresce e a vida passa como um vento. E de repente a gente vê que vai ter um tempo que a gente desaparece. Assim é a vida de todo mundo. E nós vamos sentindo isso e vivendo essa vida. Cada dia nós vivemos um dia na vida. Agora, eu quero dizer para você que Deus tem promessas para nós. Essas promessas são maravilhosas. Deus tem algo especial nas nossas vidas. E a gente às vezes pensa, mas quem sou eu? Viver só isso? Mas nós temos que aproveitar o máximo de tempo dessa vida para fazer o propósito que Deus tem para nós. Então eu quero dizer que Deus tem promessas. Primeiro, nós estamos vivas. Graças a Deus, temos vida, temos saúde, nós estamos vivas. Segunda promessa, fomos feitas à imagem do Criador. Sabe o que é isso? Ser feita à imagem de um Deus vivo que nos ama e que está conosco todos os dias. Terceiro, nós temos um propósito para o qual nós fomos criadas. Você não nasceu por acaso. Desde antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano e um propósito para a sua vida. E esse plano vai ser estabelecido por Deus, porque nós fomos criadas para um propósito específico. Quarta promessa, nós vivemos nesta geração para cumprir um propósito. Sabe por quê? Esta geração é a tua geração, a minha geração. Nós vivemos nessa geração e esse propósito vai ser cumprido porque Deus nos deu e vamos fazer em nome de Jesus. Quinta promessa, vamos lá, nenhum plano do Criador está errado ou está frustrado, nenhum deles. Por isso nós podemos confiar que Deus não erra. Então, se você existe, da forma que você existe, Deus te criou. O plano de Deus na sua vida é perfeito e você tem uma promessa de uma vida abundante. Sabe o que é isso? Uma vida boa, uma vida que Deus te dá para você viver bem, porque Deus tem uma promessa maravilhosa de vida abundante para você. E além disso, você tem ajuda. Sabe por quê? Deus está conosco todos os dias, é uma ajuda constante para esta sobrevivência que nós temos. Nós não vivemos sozinhas e nem por acaso. Então, eu quero que você diga agora, não estou só. Repita comigo, não estou só. Deus me fez assim e está comigo. Que ótimo isso para você, para mim, que ótimo nós nunca estarmos só. Muito, muito bom. Espero que você esteja entendendo aquilo que nós estamos falando e aquilo que nós queremos passar para você nessa noite. Sabe, ser mulher é uma dádiva de Deus. Ser mulher é uma bênção, porque nós fomos preparadas para ser geradoras, abençoadas, ter família, e nós temos um Deus que nos ajuda o tempo todo. Eu quero que você preste muita atenção agora nesse vídeo. Quero que você ouça e veja a grande maravilha que tem nesse vídeo. Preste atenção. Você viu? Que lindo o canto do bem-te-vi? Você imagina um bem-te-vi e todas as aves, todos os animais, tudo que tem fôlego e tudo que respira, louva a Deus. Então esse bem-te-vi também está louvando a Deus. Mas eu quero te contar uma experiência linda que eu tive com esse bem-te-vi. Eu sou bióloga. E eu amo os animais, as plantas, e eles falam muito comigo. Deus fala comigo através deles. E eu quero dizer para você que um dia eu estava muito triste, eu não estava bem, com muitos problemas, passando por uma tribulação, e às vezes você pensa, mas você, sim, todos nós passamos, ninguém fica sem passar, porque nós temos. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições.
E aquele dia eu estava. E eu fui caminhar em volta da minha casa, no quarteirão em volta da minha casa. Eu caminhava e dava algumas voltas por ali. E de repente, eu caminhando, e eu comecei a orar e falar para o Senhor assim: Deus, o Senhor não está me vendo? O Senhor está vendo o que está acontecendo comigo? Eu estava, de certa forma, com dó de mim, autopiedade. E eu comecei: o Senhor não está vendo aquilo que eu estou passando? O Senhor está vendo o que eu faço? O Senhor me direcione. O Senhor está me vendo mesmo? E comecei a perguntar para Deus. De repente, no fio, em cima da minha cabeça, pousa um bem te vi, e ele começa a cantar bem alto: bem te vi, bem te vi. E ele falava o vi muito forte: bem te vi. E nesse momento, Deus começou a transbordar o amor dele no meu coração. E eu senti como se ele estivesse falando para mim: eu estou te vendo, eu te conheço, desde o ventre da tua mãe eu te conheço, eu conheço você pelo nome, eu sei tudo que você faz, desde que você levanta até a hora de deitar, e até quando você dorme, aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. E eu comecei a transbordar de amor por Deus, por Ele estar ali falando comigo, que Ele me conhecia desde o ventre da minha mãe. E eu nem tinha palavra para falar ainda na boca, e Ele já sabia aquilo que eu ia falar. E eu comecei a sentir um amor tão grande por Deus. E aí eu lembrei do versículo de 1 João 4,16, diz assim: Deus é amor, Deus é amor. 1 João 4,8, Deus é amor, Deus é amor. E eu quero que você sinta nesta noite. Hoje é um dia da mulher, mas não é só hoje que é o dia da mulher. Todos os dias nós vivemos e temos o nosso dia. Do nascer do sol ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor, e nós fomos e estamos vivas e estamos vivendo nesse dia. Então, eu senti assim tanto que Deus me ama, e eu quero dizer que Deus te ama também. Deus tem algo especial para você. Deus te ama com um amor eterno, um amor ágape, um amor incondicional. Você não precisa fazer nada para Deus te amar, porque Ele te ama da forma que você é. Ele te fez, Ele conhece o teu coração e Ele te ama profundamente. Então eu quero que você repita comigo: Deus me ama. Deus me ama profundamente. E eu quero que você sinta esse amor agora. Sinta esse amor. Fecha um pouquinho os teus olhos. E você diga assim: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Respira bem fundo e sinta o amor de Deus em você nesse dia. Que bom, que bom. Vamos continuar então? Eu quero mostrar outro vídeo para você. E nesse vídeo eu quero que você sinta ali a presença de Deus e aquilo que Ele vai falar com você. Vamos ver agora. As pérolas são produtos da dor, o resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. A parte interna da concha de uma ostra é feita de uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi de modo algum ferida não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. A pessoa que sente a dor do sacrifício
extrai da dor a vida valiosa. A pessoa que sente a dor de renunciar o seu próprio eu para fazer a vontade de Deus, ela produz a maior de todas as pérolas, a salvação. Aqueles que não sentem a dor do sacrifício não produzirão pérolas. Você viu como que é uma pérola linda que está ali dentro daquela ostra? Aquele molusco, ele é marronzinho, feiozinho, mas talvez você olhe para ele e não vai ver aquilo que está dentro dele. Você não vai ver uma pérola dentro dele, a não ser que você abra e veja ali dentro uma pérola. Sabe, você viu aí como formou a pérola. Um grãozinho de areia ou um micro-organismo entrou ali no molusco, naquela ostra, e ela, por precaução, porque ela estava precisando isolar um inimigo, um invasor, então ela começou a cobrir de um produto chamado madrepérola, nácar, e começou a cobrir aquele grãozinho e formou ali aquela pérola linda, maravilhosa. E ela ficou protegida, porque ela tirou o invasor da sua vida, deixou ali a pérola. Agora, pensa bem, que linda pérola dentro daquele molusco, maravilhosa. E vamos pensar agora em você. Vamos pensar que entrou um invasor na sua vida, na minha vida. Não é um grãozinho de areia, não é um micro-organismo, mas é às vezes uma mágoa, às vezes uma raiva, um ódio, às vezes alguma coisa ruim entrou ali no nosso coração. E nós temos uma madrepérola, um nácar, nós temos o perdão e o amor. E nós podemos deixar que tanto o perdão quanto o amor isolem esses invasores da nossa vida. E nós vamos, então, transformar a nossa vida em pérolas. Dentro de nós existem pérolas. E essas pérolas, elas são tão preciosas porque o teu caráter, a tua vida, você como mãe, você como esposa, você como mulher, como amiga, você só vai liberar, sabe o quê? Pérolas. E se você tem pérolas dentro de você, no teu coração, vai sair da tua vida, da tua boca, da tua expressão, do teu caráter, do teu sentimento, pérolas de vida. E não pedradas, e não qualquer mal. Então nós temos que expressar aquilo que está dentro de nós, porque a boca fala aquilo que está dentro do coração. Se você tem pérolas lá dentro, você vai entender que elas vão ser expostas através da sua vida. Então diga comigo, existem pérolas dentro de mim. Existem pérolas dentro de mim. E você, como aquela ostra, você vai entender que uma mulher que é visível, ela mostra para as pessoas as pérolas que tem dentro dela. Muito importante isso. Que Deus te dê essa visão, esse entendimento daquilo que você pode ser. Uma mulher maravilhosa, uma mulher visível aos olhos dos outros, principalmente da tua família. Vamos lá para uma outra parte que eu quero dizer para você, que talvez você não saiba. Quando é que você fica invisível? Às vezes você fica e não sabe. Quando é que você fica? Existem maneiras de você ficar. Nós vamos ver. Nós estamos falando muito de animais, então vamos falar mais um pouquinho de animais. Vamos ver se você enxerga esse animal agora, nesse vídeo. Onde está o animal camuflado na imagem? O animal está exatamente aqui. Você consegue me dizer onde está o gafanhoto? Essa também foi difícil, né? Ele tá aqui, ó. Você viu a coruja camuflada? O gafanhoto camuflado? A gente nem percebe, né? Eles ficam tão iguais,
porque eles ficam na mesma cor do meio onde eles estão. E eles pegam a mesma forma às vezes. E a gente nem vê que o animalzinho está camuflado. Mas eu vou dizer para você, às vezes nós também ficamos camuflados. Às vezes nós ficamos invisíveis. Nem percebemos que nós estamos. Mas as pessoas ao nosso lado, que convivem com a gente, percebem claramente que nós estamos invisíveis. Então, eu quero mostrar para você quando é que você fica invisível. Quando que eu fico invisível pelas pessoas. Primeiro, quando eu deixo de expressar minha opinião em uma roda de amigos. Sabe, às vezes você está numa roda de amigos, os amigos falam absurdos, falam coisas terríveis, contra princípios nossos, falam às vezes mal dos outros, piadas sujas, uma roda de escarnecedores. E sabe o que você faz? Fica com a boca fechada. Quando você não expressa a tua opinião nessa roda de amigos, você é uma mulher invisível. Ninguém te viu, ninguém sabe o que você pensa, ninguém sabe o que você quer. É assim que você quer ser. Quando mais que eu fico invisível? Quando eu não defendo minha opinião, que pode ser contrária de outra pessoa. Às vezes, na própria família, alguém fala alguma coisa, ou amigos, e eu fico quieto, não falo aquilo que eu sei que é verdadeiro. E sabe, tem uma frase que fala, quando os bons ficam calados, aí que os maus vão governar. Sabe o que é isso? A minha opinião é importante, a tua opinião é importante, a tua vida é importante. Então, mesmo que seja contrária, e mesmo que a outra pessoa não aceite, mas você tem toda a liberdade de defender a sua opinião. Não fique invisível, não. Vamos ver outro. Quando você esconde de algum compromisso, eu me escondo. Eu tenho que fazer um compromisso, mas você sabe, o medo é difícil para mim. O medo, eu fico orgulhosa, eu penso assim, eu vou errar, as pessoas vão ver, eu não vou fazer não, eu vou ficar escondida. Então eu me escondo de um compromisso que eu deveria assumir. Às vezes um compromisso na família, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, e esse esconderijo vai me tornar uma mulher invisível. Quando eu não respondo para alguém que me pergunta, terrível, né? Você já viu um negócio desse jeito? Você está falando com uma pessoa, a pessoa vira as costas e vai embora. E não te dá nenhuma resposta. Às vezes você é assim. Alguém pergunta para você e você não quer responder. E você então, antes de falar, eu não vou responder agora, você me desculpe, mas eu posso te falar depois, dá uma satisfação. Mas não, você então se torna invisível para a pessoa que está perguntando. Outro, quando eu não ajudo alguém, e eu posso fazer isso, aí eu me torno omissa. Essa omissão é terrível. Eu posso fazer alguma coisa, mas não faço. Isso daí, biblicamente, está errado. Quando você pode fazer alguma coisa e não faz, é uma omissão. E a omissão é tão errado quanto você vai fazer uma coisa e ainda faz errado. É tão errado quanto o erro da comissão e o erro da omissão. Quando eu não correspondo um abraço, um afeto, um cumprimento de alguém, eu me torno invisível. A pessoa parece que está olhando para uma múmia, para algo que não tem vida. Você não corresponde um abraço. Uma pessoa te cumprimenta, te dá a mão, você nem dá a mão também. É terrível isso, você se torna invisível dessa forma. Então, você imagina, quando você peca, erra, nós erramos muito, e a gente ainda erra e pensa que ninguém está vendo. Eu estou errando, estou tendo consciência do meu erro, que eu estou errando, e eu penso assim, ninguém está me vendo mesmo, então eu posso fazer. Isso daí te torna uma pessoa invisível, só que para Deus não. Ele está vendo tudo. Você está pensando que você está invisível, mas para Deus não. Agora olha um texto que fala de Tiago 4,17.
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu sei que eu posso fazer o bem, eu sei que está de uma forma, a pessoa está na minha frente, eu tenho condições, tenho capacidade, tenho condições financeiras, tenho tudo para ajudar e não faço. Sabe o que está acontecendo? Eu estou pecando, eu estou errando e diante de Deus eu não estou indo bem. Então, chegue à conclusão: sou vista por todos. Diga isso para você mesma: sou vista por todos. Todos estão de olhos em você. Aqueles que estão recebendo o teu bem ou não. Aqueles que estão recebendo teus cumprimentos, teu abraço ou não. Todos estão vendo quem é você. E eu te pergunto: você é uma mulher visível ou uma mulher invisível? Pense em como você é. Que bom! Eu acho que você está falando que é uma pessoa visível. Agora eu vou te perguntar, vou fazer outra pergunta. Você é invisível para outras pessoas? Outras pessoas? De repente você fala assim, ninguém se importa comigo, ninguém me vê. Às vezes você não fala, sente lá dentro, ninguém se importa comigo, ninguém me vê, ninguém me ouve. Eu estou falando principalmente com o marido, com filhos, pessoas da família, que são os que estão mais perto da gente. Ninguém se preocupa comigo e de repente você começa até a cantar aquela música: ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me chama de meu amor. É uma música tão antiga, mas é uma música que muita gente cantou e canta até hoje. Quando sente que ninguém ama, ninguém se importa. Mas eu já te falei e vou repetir: nós não somos invisíveis para Deus. Não somos invisíveis para Deus. Existe um versículo de Provérbios 15, 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E você vai ver então que os olhos do Senhor repousam sobre você, quer seja boa ou quer seja má, mas Ele está vendo tudo. Então, olhe, os olhos do Senhor passam por toda a terra e vê tudo, nada é invisível para Deus. E além disso, os caminhos dele e os nossos caminhos estão nas mãos de Deus. Então, olha só, a estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Então, de repente, Deus sabe tudo por onde você anda e sabe tudo o que você faz, porque Deus vê tudo. Tem um salmo maravilhoso, esse salmo é um salmo que mexe com o meu coração. Aliás, tem tantas músicas que vieram a partir desse salmo. Olha: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vai sentindo a presença de Deus, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Sabe todas as coisas. Deus está conosco. Deus está conosco, porque olha bem, Ele esquadrinha o meu andar e o teu deitar, e o meu levantar, e conhece todos os nossos caminhos, os meus e os teus. Ainda a palavra nem chegou na minha língua, e o Senhor já conhece tudo que eu vou falar. Misericórdia, né? Se a gente fala coisa ruim. E aí diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe ainda a sua mão. Olha que salmo maravilhoso.
lindo salmo. Esse salmo tem que entrar no teu coração. Eu quero que você grave ele. Põe aí Salmo 139 para você ler ele inteirinho. Sonda-me, ó Deus. E aí eu quero que você repita comigo. Deus me conhece profundamente. Repita isso comigo. Deus me conhece profundamente. Oh, que bênção! Sabe tudo da nossa vida. Graças a Deus. Ai, que delícia que Deus nos conhece. Nós podemos descansar nele. Há um descanso em Deus. Hoje, nesse dia especial, você pode descansar em Deus. Você vai ter uma noite muito tranquila. Você vai ter uma noite maravilhosa, porque Deus vai estar com você o tempo todo. E Ele vai falar, essa noite vai ser uma noite de sonhos reveladores, profundos. Deus vai falar com você em sonhos, através da palavra. Você vai levantar amanhã um novo dia. Você vai ver que você vai levantar e vai falar, Deus, 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 o Senhor está comigo todos os dias. E o Senhor me conhece profundamente. Que bom. Mas eu vou falar para você de novo, se você é invisível para o inimigo, será? Quero que você assista esse vídeo de uma pastora nossa que declarou sobre ser invisível para os inimigos. Vamos ouvir. Olá, eu quero falar rapidamente a respeito da mulher invisível, que talvez eu tenha me sentido em algum momento ou que eu seja. Eu busquei em minha memória algum tempo da minha infância, alguma parte da minha vida no passado e não me recordei de nada que tivesse me marcado. Mas o que me veio em mente foi após a minha conversão, quando eu experimentei o poder, o mover de Deus na minha vida e o poder do sangue de Jesus, daquele sangue vertido na cruz do Calvário, que pela fé nós possuímos e recebemos na nossa vida. Eu pude então, através de uma oração que eu comecei fazendo, por ter ouvido alguém fazer, e isso se tornou algo natural em mim. Todas as batalhas da minha vida, eu proclamava que eu esteja invisível diante das vistas do maligno. Então eu me sinto na batalha da vida, na batalha do dia a dia, eu me sinto invisível, tal qual está escrito no Salmo 91, onde 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, e isso não é explicado de forma natural, e sim sobrenatural, pelo poder da presença e do sangue de Jesus nas nossas vidas. Então eu me sinto invisível, experimentando o poder de Deus e o poder do seu sangue na minha vida. Você viu que os inimigos são dispersados. Deus se levantou para dispersar os nossos inimigos. E o muito bonito é que eles fogem ainda, eles fogem. Então, nós temos inimigos, não temos? Existem inimigos, existem pessoas más, existem inimigos que são espirituais, existem inimigos que nós temos que combater. Você viu que a pastora Fabiane colocou ali que os inimigos dela saíram, foram dispersos, porque existe um Deus que cuida dela, um Deus que está ali protegendo e abençoando. E é realmente isso. E olha, se você ouvir muitos testemunhos, eu já ouvi muitos, de pessoas que até bandidos, nós temos uma outra pastora que contou isso, bandidos colocaram um revólver na cabeça dela e do marido, e de repente o bandido ficou meio abobalhado. Eles sumiram e não estavam mais perto do inimigo, e ela estava orando para Deus, e Deus tinha falado para ela, olha, você vai passar por um mau momento, e no momento que aconteceu isso, ela orou, e Deus deixou-os literalmente invisíveis, e eles foram para casa, e os bandidos ficaram ali procurando. Gente, isso é fenomenal, você entender que Deus livra
nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quantas vezes na palavra de Deus você viu Deus livrando o povo de Israel dos inimigos? Lembra de Gideão com 300? Não foi com tanta gente? Deus deu a vitória a ele. Então Deus nos dá a vitória sempre. Eu também, uma vez, aconteceu isso comigo. Um inimigo que tentou me perseguir e Deus me fez invisível. E ele mesmo confessou depois que ele me procurava e não me achava. Por quê? Porque era uma pessoa frustrada com um problema que estava sendo usado pelo inimigo mesmo. Mas Deus abençoou a vida dele, reverteu, ele se converteu, foi uma bênção. E ele mesmo testemunhou disso, que Deus me tornou invisível. Você imagina, se você precisa temer mal algum, porque tem um Deus que nos torna invisível até no momento de tanto problema, um momento tão difícil, um momento que você às vezes vê que não tem de jeito nenhum condições de fugir dali, e Deus te dá o escape. Então, eu quero que você repita comigo alguns versículos para você entender essa proteção de Deus. Há uma proteção sobre você e só a palavra de Deus vai entrar no teu coração para você entender essa proteção maravilhosa que Deus tem para você. Então vamos lá. Deus é o meu refúgio, é o nosso refúgio, meu e teu, e fortaleza, é um socorro bem presente nas tribulações. Eu quero que você repita comigo esse versículo, por favor, de preferência de voz alta, para você poder entender a preciosidade dessa proteção. Diga: Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Outro versículo: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. Olha lá, está falando aquilo que nós falamos. Ele vai te ocultar, vai te deixar invisível para o inimigo. Outro, vamos, diga assim: cobrir-me-á com as suas penas e sob as suas asas estarei segura. Você está segura debaixo das asas do Senhor? Repetiu? Vamos para o outro. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Vamos colocar isso na primeira pessoa? Diga assim: o Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra à minha direita. Você já imaginou Deus assim tão pertinho de você como a sombra? É uma proteção tremenda. E está dizendo assim: o Senhor te guardará de todo o mal. Todo o mal. Olha que bênção. Nenhum mal vem sobre você. E ainda, desde agora e para sempre. Sempre, sempre. Diga sempre. Sempre. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Você viu que a nossa pálpebra fecha e a nossa menina dos olhos fica bem protegidinha? Assim é o Senhor. Ele nos chama da menina dos olhos dele e ele nos guarda como a menina dos olhos dele. Então repita comigo: sou protegida do Senhor. E sinta isso no seu coração. Diga: sou protegida do Senhor. Amém? Sinta isso e se sinta muito feliz por essa proteção. Que bom! Hoje, Dia Internacional da Mulher, e nós estamos ao vivo falando para você. Eu sei que você já chamou a tua família para ouvir, já chamou as tuas amigas e está sendo uma bênção na tua vida? Eu espero que sim. E eu quero que Deus abençoe para que tudo que eu falar aqui seja uma bênção para você e para a sua família e para a sua vida, em nome de Jesus. Agora eu quero te contar uma história de uma mulher da Bíblia. Essa mulher se chama Agar. E essa mulher se você ler lá em Gênesis 16, tem a história dela. Você pode até depois abrir a sua Bíblia e
ali ler sobre a história de Agar. Agar era uma escrava e ela veio para trabalhar na casa de Sara e Abrão. E ela era egípcia. E Agar estava ali trabalhando. Agora você imagina uma pessoa, uma empregada doméstica, uma serva trabalhando para Sara e para Abrão, fazendo comida, arrumando casa, ajeitando tudo, cuidando de todos os detalhes. Mas, passado o tempo, já era bastante tempo, Sara era estéril e ela não tinha filhos. E ela era muito preocupada com isso, porque na época uma mulher estéril era uma infelicidade muito grande para a família, para o casal, para tudo. Era como se fosse até uma maldição naquela época. E Sara muito era um descendente junto com Abraão. Então o que ela fez? Ela teve uma ideia. Ela pediu para Abraão deitar-se com a escrava dela, egípcia, com a Agar, para que ela pudesse ter filhos. Então Sara imaginou, ela vai ter um filho do meu marido, eu vou cuidar desse filho e eu vou ficar bem, vou ter um filho dele e eu cuidando. Mas, de repente, aconteceu de Abraão deitar-se com Agar e Agar ficar grávida. E quando Agar ficou grávida, cresceu nela a importância. Agora eu tenho um filho do meu patrão. E Agar começou, então, de certa forma, a desprezar Sara e se tornar importante. E Sara ficou muito mal. E Sara, então, ficou triste, falou com Abraão e resolveram, então, mandar Agar embora, porque Agar estava toda imponente. Mas Agar foi embora e foi para o deserto. E lá no deserto, ela grávida, uma mulher invisível, sozinha e ali triste, mas de repente, ela ali sofrendo, aparece um anjo do Senhor. E quando o anjo apareceu para ela, disse para ela assim: Agar, volta até Sara e você vai se humilhar, pedir perdão, se humilhar e voltar para a casa dela. E Agar fez isso, voltou, mas antes de voltar, ela começou a invocar o Senhor ali, porque ela viu a presença de Deus. E lá em Gênesis 16, 13, ela viu que Deus estava ali e ela disse assim: Tu és Deus que vê, Tu és Deus que vê. E esse Deus que vê, ela chamou o Deus de El Roi. Aqui eu vi aquele que me vê. Olha que interessante. Uma pessoa invisível, sozinha, no deserto, e ali ela é visitada pelo anjo do Senhor e fala com ela. E ela pode sentir a presença de El Roi. Aqui eu vi aquele que me vê. E ela diz: El Roi, tu és o Deus que vê. E isso tornou tão real na vida de Agar. E ela voltou, ela teve o filho dela. E ali mesmo o anjo fez promessas para ela, falando que esse filho que ela ia ter ia se chamar Ismael. E ela teria muitos descendentes. Então, seria uma geração muito grande após Ismael. E é o que aconteceu realmente. Se você ler a Bíblia, você vê os descendentes de Ismael, muitos. E aí, ela teve essa experiência maravilhosa no deserto. O Deus que viu ela e que ainda prometeu e viu o futuro dela, porque viu exatamente os descendentes que ela teria através de Ismael. E aí eu te pergunto: você está no deserto? Você se vê sozinho? Você se vê invisível? Será que você já teve uma experiência com El Roi? Um Deus que te vê? Ou você nunca sentiu a presença de Deus?
Nunca sentiu a presença de um Deus que te vê de fato, de verdade? Você, às vezes, está sozinha, mesmo no seu quarto, às vezes, chorando. Quantas vezes você chorou sozinha no teu quarto? Quantas vezes você chorou sozinha por muitos lugares, mas você nunca invocou o nome de El Roi, o Deus que te vê? E eu quero te dizer, você pode invocar o Deus vivo e verdadeiro, porque Ele está te vendo. E Ele quer falar com você. E quer te direcionar, porque Ele sabe o teu futuro. E sabe tudo o que acontece com você. E você pode descansar nos braços dele, porque Ele vai te direcionar, como Ele fez com Agar. Agar estava péssima, mas ela ficou muito bem. Precisou perdoar, precisou se humilhar, precisou sentir a presença de El Roi, e ela saiu daquele deserto, voltou para casa, para o lar, e ali teve filhos, netos e muito mais. Então, existe um texto na Bíblia que fala assim: para onde que eu vou me ausentar da presença de Deus, do Espírito de Deus? Esse texto é tão forte que eu quero que você entenda e entre no teu coração. Para onde você vai se ausentar do Espírito de Deus? Para onde você vai fugir? Será que é para o teu quarto? Será que é para o deserto? Será que é para onde que você vai fugir? Aí o texto continua do Salmo 139. Se você subir aos céus, Deus está lá, El Roi. Se você fizer a tua cama no mais profundo do abismo, lá está El Roi, o Deus que te vê. Se você tomar as asas da alvorada e você for para os confins dos mares, lá está El Roi. Ainda lá haverá de guiar a mão de El Roi, e a tua destra, a mão dele, vai te sustentar e vai te fortalecer, e você vai entender que existe um Deus, que é Deus que tudo vê. Então eu quero que você repita comigo: El Roi, El Roi, tu és Deus que vê. E agora sinta, feche teus olhos e sinta Deus olhando para você. Talvez você não tenha uma imagem no teu coração de Deus, e não é para ter mesmo, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não precisa ter imagem nenhuma de Deus, mas você vai sentir os olhos deles postos em você. Então diga: tu és o Deus que me vê, e Ele está te vendo. Oh, delícia! Que delícia! Deus está nos vendo agora, e Ele sabe todas as coisas. Nesse momento, na tua casa, Deus está te vendo. Esse é um dia muito especial na sua vida. Esse é um dia que Deus está falando com você. Você pode sentir as promessas de Deus na tua vida, porque Deus vai continuar falando com você. Sabe? Talvez você nunca tenha dado a sua vida a Jesus, mas eu quero te dizer, nesse momento, para você entregar a sua vida a Jesus, porque esse Deus só vem em tua vida se você se entregar a Jesus, o Senhor e Salvador da tua vida. Então eu quero que você faça uma oração agora. Fala assim: Senhor Jesus, eu me entrego totalmente em tuas mãos. Jesus Cristo é Senhor da minha vida, é o meu Salvador. Eu entrego todo o meu ser a Jesus. Amém. Essa oração faz uma diferença grande na tua vida, porque Deus passa a ser o teu Deus, e você passa a ser filha do Deus Altíssimo. E El Roi, então, é o Deus, teu Pai, que te vê. Que bênção! Glória a Deus! Muito bom a gente poder ler a Bíblia e ver as lindas histórias que tem lá. Mas eu vou te contar uma outra história. Agora é uma história diferente. É uma história de Lia. Diga Lia. Lia é outra mulher da Bíblia. Lia tem essa história lá em Gênesis 29. Lia também foi uma mulher invisível durante um tempo. Por isso que eu quero falar sobre Lia para você. Lia era esposa de Jacó.
Na Bíblia fala que elas eram filhas de Labão. E Jacó foi trabalhar com Labão, que era seu tio, e lá ele se apaixonou por Raquel, que era uma das filhas mais novas de Labão. E ele trabalhou 7 anos para Labão dar Raquel como mulher para ele. E ele trabalhou esses 7 anos, até que um dia ele falou: chegou o meu dia, agora eu vou ter Raquel como minha esposa. E nas núpcias, naquela época, colocava-se o véu todinho na noiva, e depois iam para um escuro e lá contraíam as núpcias, e lá se amavam, e lá havia então o ato nupcial. E aí o que fez Jacó? Jacó simplesmente estava pensando que ia dar tudo certo, feliz da vida, mas Labão entrega para ele Lia antes de Raquel. E a Lia então foi dada a Jacó, e ela não era tão bonita quanto Raquel. A Bíblia diz que ela tinha os olhos baços, eram os olhos tristes, sem brilho, e ela era mais velha, não tão atraente quanto Raquel. Agora você imagina, foi Lia que foi dada a Jacó e não Raquel. Agora, o caso Lia é muito complicado, porque Jacó não amava Lia, ele amava Raquel. E ele trabalhou 7 anos por Raquel e recebeu Lia. Mas aí, o que ele fez? Trabalhou mais 7 anos para receber Raquel. Mas eu quero me ater em Lia. Como que fica Lia? Pensa bem Lia nessa situação. Então vamos ver. Uma mulher ferida pela vida. Imagina, ela não era tão atraente quanto a irmã. Ela tinha um olho triste, sem brilho. Então ela foi ferida pela vida. Lia era insegura, porque você já imaginou ver um homem trabalhando, amando a sua irmã, e de repente o pai fala: vai lá você, não vai Raquel, vai você. Insegura, e precisou obedecer. Rejeitada. Jacó falou: não, mas não é essa, não era ela, eu trabalhei 7 anos, não foi por Lia, foi por Raquel. Rejeitada. Ela se sentia infeliz no casamento, porque na realidade ela se casou com Jacó, e ela se sentia infeliz, e ainda não podia falar nada. Ela ia contra quem? O pai, que mandou e enganou Jacó? Jacó, que não queria ela? E a irmã? E ela então precisou ficar sujeita à vontade de outras pessoas. Você imaginou Lia, como ficou ferida? Quanto que ela ficou ferida ali, nesse tempo todo, sabendo de toda essa situação? Agora, pensa bem, as pessoas julgam muito pela aparência, mas Deus vê o coração. Repita comigo: Deus vê o coração. Deus vê o coração. Sabe por quê? Deus tinha um plano para Lia. Ele tinha um plano maravilhoso, porque Deus não erra. Nós não falamos já que Deus não erra? Deus tinha um plano maravilhoso para Lia. Deus fez Lia fecunda. Ela foi fecunda. Lá em Gênesis 29, 31 diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez de Lia fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então Lia começou a ser aquela mulher que dava filhos a Jacó, e Raquel nada, nenhum filho, nada, nada e nada. E Lia começou a ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, o 4º filho, o 5º filho, o 6º filho, o 7º filho. Imagina tantos filhos, 6 deles homens. E sabe o que Lia fez? Cada filho dela, ela colocava um nome
e expressava esse nome em louvor e gratidão a Deus, pela fidelidade de Deus de fazê-la fértil, fecunda. Ela amava os filhos, e esses filhos ela via como uma grande bênção, porque ela estava dando filhos para Jacó, e Raquel não. E o mais importante da Bíblia é que conta essa história, que dentro desses filhos de Lia, um deles, ele simplesmente foi um ascendente de Jesus, o Messias. Através da vida dele é que nasceu o Messias, nasceu Jesus, na história toda de Israel. Um dos filhos de Lia, que foi então o que cumpriu o plano de Deus de trazer o Messias para o mundo. Olha que maravilhosa a história dela. E agora eu vou perguntar para você, olha a sua história de vida. Talvez você seja uma Lia da vida, talvez você tenha feridas, rejeição, tristeza, sonhos. Talvez você olhe no espelho e veja como Lia, fala assim, eu não sou bonita como Raquel, eu não sou uma pessoa tão bonita. E você às vezes imagina, meu casamento não está bom, meu marido não me ama, olha como que eu sou triste no casamento, como eu sou desprezada. Às vezes você tem muitas feridas, muita rejeição, muita tristeza, mas começa a pensar e a orar. Pensa bem, vou te dar uma frase que você nunca vai esquecer. O Senhor não errou ao escrever a minha história. Repita isso. O Senhor não errou ao escrever a minha história. Lia pode ser uma mulher ultra rejeitada. Foi uma mulher que sofreu, mas ela teve uma expressão de gratidão, de fidelidade, ela louvou, agradeceu a Deus, e Deus honrou Lia, e Deus honra você também, pela tua fidelidade, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que Ele já te deu, porque Deus te deu dons, Deus te deu sabedoria, inteligência, você é uma mulher dinâmica, você é uma mulher que age, você é uma mulher intrépida, ousada, você fala, você tem vida, você tem família, você é uma mulher abençoada. Então, Deus tem te honrado. Para com essa tristeza, com essa rejeição, olhe para aquilo que Deus te deu e comece a louvar a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida e vai fazer ainda. E sabe o que é a coisa mais interessante? Lia não desistiu. Sabe o que aconteceu? No fim da história, você lê lá, Raquel morre. E Jacó continuou ali com a sua esposa Lia. E Lia teve muitos anos a mais vivendo com Jacó do que Raquel. Lia não desistiu. Não desistiu. Então não desista, porque você não sabe o fim da sua história. Deus tem uma linda história para você. Deus tem um plano que Ele não errou e nem vai errar. E essa história, você vai, até o fim da tua vida, depois entender que Deus nunca errou. E Deus vai manifestar em você algo especial para você entender que você é um plano de Deus. Se Lia não desistiu, eu vou dizer para você, não desista. Então repita comigo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Sabe por quê? Você é uma heroína. Você é uma heroína. Você vai ver aí o que Deus vai fazer com você. Uma heroína que não desiste, porque Deus está com você todos os dias.
e você vai ser muito abençoada. Amém? Glória a Deus. Agora, nós vamos seguir depois disso, e nós vamos falar para você de algo muito especial que eu quero que você entenda. Depois, agora saiu, você é uma heroína, fala aí, eu sou uma heroína, eu sou uma heroína. Glória a Deus, você é uma heroína, é mesmo, você é uma heroína. Agora eu quero falar para você, depois que você viu muitas mulheres, depoimentos, testemunhos, você viu tanta coisa aqui que já está fixado no seu coração, e eu quero que fixe mesmo, que você possa colocar dentro do coração essa palavra de Deus, porque vai fazer diferença na sua vida, vai fazer muita diferença na sua vida. E eu quero dizer que essa palavra faz muita diferença nas nossas vidas como mulheres de Deus. Nós temos um grupo de mulheres pastoras, e nós já tivemos tantas experiências com Deus, tantas experiências tremendas, que nós podemos escrever sobre a nossa vida. E todas nós escrevemos algum milagre que Deus já fez. Está aparecendo aí um livro que você vai ver, que é chamado Deus de Milagres. O Deus do sobrenatural. Esse livro tem testemunhos de várias pastoras, mulheres de Deus, que puderam escrever a vida de cada uma e aqueles milagres sobrenaturais que Deus fez. Nós mandamos editar esse livro, e se você quiser o seu, reserve agora no número que aparece no WhatsApp, ali na secretaria da nossa igreja, da Iamir Sede, e você vai poder adquirir esse livro aí, Mulheres Âncoras. Você vai ficar encantado com os testemunhos, os depoimentos que cada uma colocou ali, de um Deus milagroso, um Deus que transformou as nossas vidas. Tem até o meu testemunho ali. E nós podemos escrever ali, nesse livro, vários testemunhos que vão impactar a sua vida e vão te dar vontade de ter mais experiências com esse Deus do sobrenatural. Elroi, o Deus que está conosco vendo todas as coisas. Então, agora, você já viu o número ali, e você então pode depois mandar, e nós vamos enviar esse livro para você. Tremendo ele! Não deixe de adquirir esse livro, que vai ser uma bênção. E agora nós vamos colocar uma música para você, e o nosso grupo tão lindo, né, de dança vai te mostrar agora, primeiro, a música que é maravilhosa, que é o Senhor, Tu Me Sondas e Me Conheces, dentro da música, dentro da dança, e você vai poder sentir um pouquinho a presença mais do Senhor. Então, desfrute nesse momento desta música tão linda e desta dança. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Senhor, eu sei
sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me amas, 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 Senhor. Senhor, eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Ei, que lindo! Você pode repetir isso? Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, sonda você, eu, me conhece, te conhece, e você pode ouvir e cantar aí. Senhor, eu sei que tu me amas. Diga aí, Senhor, eu sei que tu me amas. É delícia! Deus nos ama profundamente e este amor nunca vai se acabar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é eterno, é um amor eterno sobre as nossas vidas. Então sinta esse amor, sinta essa alegria de ter um Deus que te ama sempre. Para a eternidade nós estaremos com Ele. Ele nos ama e nós o amamos também. Que bênção! Nós vamos agradecer agora todos que nos assistiram. Eu quero agradecer todo o nosso presbitério, as nossas igrejas todas, da Igreja Apostólica Ministério Resgate, cada cidade, cada pessoal, cada mulher amada, cada família amada que está aí atrás dessa tela e viu essa live, participou comigo. Quero agradecer a tua presença, cada amiga, cada pessoa especial que conosco participou desse momento do Dia Internacional da Mulher. Eu sei o valor que você tem e eu quero agradecer todos que aqui mandaram um abraço pelo chat. Nós podemos ver muitas pessoas aqui
falando glória a Deus, repetindo aquilo que eu pedi para repetir. Nós vimos pastoras, Cideia, Jane, Rosane, todas as que mandaram um abraço, as igrejas de Nova Mutum, Franca, Olímpia, 1, 2, Rio Preto 1, Rio Preto 2, Barretos, Monte Aprazível, a pastora Nilza, a pastora de Bebedouro, a pastora Cristina. Olha, se sabe de uma coisa, ainda tem muitos pastores aqui comigo, ajudando, pastora Josi, Juliana, pastor André, pastora Priscila, pastor Leandro, apóstolo Mauri, além do pessoal todo que está trabalhando no som. Oh, que coisa linda! Sabe o que é isso? Unidade do corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo. E sabe qual é a diferença entre nós? Quem ama tem toda a diferença. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu amo vocês e eu sei que vocês me amam também. Que beleza! Agora eu quero liberar uma palavra apostólica e profética sobre a tua vida. Vou orar com você. Pedir para Deus e profetizar sobre a tua vida. E eu quero que você receba. Você, do jeito que você está, se você quiser receber com as tuas mãos, assim receba. Mas eu quero que você receba, antes de tudo, com o teu coração. Você vai receber a bênção do Senhor. Nós vamos declarar agora essa bênção. Se você puder fechar os olhos ou ficar aberto, tanto faz. Você vai receber do mesmo jeito. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Uma vida abençoada, uma vida abençoada, uma vida cheia da misericórdia do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que você é mais que vencedora. Você é mais que vencedora. Você é uma bênção do Senhor. Você é uma bênção do Senhor. Você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa abençoada. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está com você, que o Senhor vai fazer maravilhas na tua vida, que o Senhor vai te liberar uma bênção especial, que o Senhor está com você todos os dias da sua vida. E eu te abençoo em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu profetizo um ano cheio de vitória, um ano cheio da bênção do Senhor. 2021 é um ano de fartura, bênção do Senhor. A tua família será abençoada. O povo que você vive é um povo cheio da graça do Senhor. Eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com alegria, com paz, com prosperidade. Eu declaro que na tua casa não faltará nada em nome de Jesus. Eu declaro a unção do Senhor sobre a tua vida, uma sabedoria sobrenatural. Você receberá do Senhor uma sabedoria do alto, uma sabedoria que vem lá do alto e vai trazer para você direcionamento, vai trazer para você estratégias. Os teus planos e propósitos serão cumpridos. Você será sempre bem vista. Você será uma pessoa amada. O amor do Senhor estará sobre você e a sua família te amará muito, e você amará a sua família, amará as pessoas. Eu declaro que você é mais que vencedora em Cristo Jesus e que nunca vai se apartar de você a misericórdia do Senhor, mas o Senhor derramará no tempo dele, no tempo certo, uma bênção especial. Você terá visões, você terá sonhos reveladores. O Senhor abrirá a tua visão espiritual, os teus ouvidos espirituais, e o Senhor falará com você. Você sentirá a presença de El Roi, o Deus que te vê. Você sentirá essa presença na sua casa, por onde você andar, mesmo viajando, onde você for. Deus estará com você sempre, porque Ele te ama. Deus é Deus na sua vida, Ele vai te proteger.
Deus está te dando uma proteção sobrenatural. Eu repreendo toda doença na sua vida, toda enfermidade. Declaro a saúde do Senhor sobre você e sobre a sua família. Eu declaro que você tem a sabedoria do Senhor e a prosperidade do Senhor. A prosperidade virá de uma forma sobrenatural. Eu declaro que o Senhor estará abrindo portas para você, portas que talvez você nunca imaginou, mas Ele estará dando para você novos planos e estratégias, e você vai continuar sendo uma bênção, vai ser usada pelo Senhor por onde você andar. Eu te abençoo, que você receba do Senhor esta bênção, e eu declaro, em nome de Jesus, que o Senhor te guardará todos os dias da tua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Mulher visível, mulher que está sendo vista, mulher que Deus vê, que a família vê, que os amigos veem, que por onde você for, você brilha, porque você é luz do mundo, você é sal da terra, e você vai cumprir o propósito de Deus em sua vida. Eu te abençoo, declaro meu amor, agradeço muito por esse tempo que você ficou aqui comigo. Feliz Dia da Mulher. Feliz dia, que o Senhor te abençoe todos os dias da sua vida. Um grande beijo no seu coração. Let the sound of worship be released from your lips tonight. Come on, raise it now. Oh, that's good, y'all. Raise it, raise it. In a bush.